As limitadoras de pressão diretamente operadas, abordadas na aula anterior, elas são válvulas dimensionadas para até um determinado nível de vazão do sistema. Para vazões maiores, se faz necessário a utilização de uma válvula pré-operada. Por que isso? Quanto maior a vazão, maior vai ser a seção, ou seja, o diâmetro ou a área em que aquele fluido precisa para poder escoar. Como é que essa válvula funciona? O óleo succionado pela bomba, ele é pressurizado e encontra a entrada da válvula. Essa válvula está fechada, ou seja, ela está fechada exatamente por essas arestas aqui, quando elas tocam a lateral desse componente. Lá na frente, numa próxima aula, quando a gente falar de um componente real, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Isso é apenas um desenho diagramático, certo? Vamos fazer em amarelo o caminho que eu estou fazendo com o óleo. Ao mesmo tempo, então, uma vez que ele não consegue passar por aqui, esse óleo vem aqui para cima. Esse elemento, que chamamos de giclê, que nada mais é do que uma redução da seção por onde esse óleo está passando, ele causa uma queda de pressão, e exatamente por diferencial de pressão eu tenho esse fluxo nesse sentido, né? Esse óleo, ele com uma pressão ligeiramente menor, ele alcança a parte de cima desse êmbolo. Acho que seria prudente dar uma achurada, uma pintada nesse êmbolo aqui. Ele alcança a parte superior do êmbolo e alcança também a entrada de uma limitadora de pressão diretamente operada. Essa válvula a gente já viu em aulas anteriores. A força dessa mola ela é definida por esse parafuso de ajuste, ou seja, quanto mais eu fecho o parafuso, mais eu comprimo essa mola e eu torno essa força de mola maior. E quando é que eu consigo deslocar este cone desta sede? Eu desloco esse cone quando essa pressão aqui ela causa, vou botar aqui a força da pressão, né? A força em função dessa pressão. Ela tem uma força superior à força da mola. Nesse momento, esse elemento desloca-se da sede, o óleo aqui ele passa por dentro da válvula e vai até tanque, fazendo com que essa linha tenha uma queda de pressão. Essa mesma queda é transmitida para a parte superior do êmbolo, causando um desbalanceamento desse êmbolo, uma vez que a pressão aqui é muito maior. Então, se nós colocássemos aqui, chamássemos esse ponto de A, essa azul não é uma boa cor, que a gente já está usando ela para uma outra coisa. Vamos colocar em amarelo. Se eu dissesse que a força resultante em A, nesse momento, ela fica maior do que vamos chamar aqui de B, força de B, do que a força em B. Então, nesse momento, esta pressão desloca esse carretel para cima, permitindo também que esse óleo faça esse caminho aqui para tanque. Ok? Nesse momento, essa pressão cai, essa pressão aqui também, desculpa, no momento em que isso acontece, essa pressão cai, essa pressão aqui também caiu e, consequentemente, cai a pressão de cá também, porque eu tenho todo esse fluido aqui agora conectado com o tanque, ainda que rapidamente, certo? Então eu tenho esse óleo escoando para tanque, esse óleo escoando para tanque. No momento que isso acontece, esta pressão aqui também cai. Quando ela cai, e consequentemente todas as outras, a força da mola, tanto dessa mola como dessa mola, restabelece os seus elementos de fechamento para a posição inicial, fazendo com que novamente essa pressão suba, fechado agora, e para que se inicie um novo ciclo, novamente essa pressão precisa vencer a força de regulagem de mola. Ok? Essa é uma explicação diagramática. A gente vai ver na aula seguinte uma válvula real, onde será possível visualizar melhor esse conceito. Mas para finalizarmos essa aula ainda, eu queria mostrar para vocês como ficaria a simbologia dessa válvula. Então, eu tenho aqui, assim como na limitadora de pressão diretamente operada,
uma seta que me diz qual é o sentido do fluxo. Essa seta ela está desalinhada com relação às conexões da válvula. Vamos chamar essa conexão de P. Vamos chamar essa conexão de T. E vamos chamar... Só as duas nos adianta por enquanto. Então eu tenho um desalinhamento, ou seja, o óleo não consegue passar por aqui a menos que essa seta atinja essa posição central. Ok? E eu tenho aqui uma linha piloto que vem aqui para fazer com que esse elemento abra. Perfeito? Agora, até aqui, ela nos lembra uma válvula diretamente operada, a simbologia. Agora, olha esse elemento aqui, que já começa a diferenciá-lo. Esse retângulo com essa seta para cima nos diz que ela é pré-operada, e quando eu tenho uma seta para fora, eu quero dizer que eu piloto esse componente por depressão, ou seja, por retirada de uma pressão, e não por inserir uma pressão, como é o caso do piloto, da retenção pilotada que nós falamos no passado. Aqui em cima eu tenho uma mola com uma regulagem. Estamos falando exatamente, essa mola é exatamente esta mola aqui, ok? Ela é esta mola aqui. Esse parafuso de regulagem é esse parafuso aqui, certo? Então essa é a simbologia básica dessa válvula. Porém, a gente tem algumas variações dessa válvula. Vamos falar da primeira variação. Vamos chamar essa conexão aqui de X, porque ela é o piloto, e vamos chamar esta conexão aqui, ok, de Y, que é o dreno do meu piloto. Então, X é o piloto da minha válvula piloto e Y é o dreno da minha válvula piloto. Então, quais são as configurações possíveis para essa válvula? Vamos à primeira delas, X e Y. A primeira dela eu tenho que X pode ser um piloto interno, que é o nosso caso. Suponhamos que tudo isso esteja dentro da válvula, ok? Eu estou tracejando a válvula, né? Estou dizendo que tudo isso faz parte do corpo da válvula. Então, a linha de piloto ela é retirada da própria linha P da válvula. E o Y também é interno, ou seja, a conexão que eu faço para drenar o óleo de pilotagem ela é a mesma do tanque do carretel principal. Então, eu tenho todos dois internamente. Olha que curioso. Se eu tivesse, por exemplo, nesse meu sistema, uma condição qualquer que houvesse uma restrição aqui ao fluxo, não uma obstrução, uma restrição, eu gero aqui uma pressão, uma pressão pequena, uma contrapressão que a gente chama. E como esse Y é interno, essa contrapressão poderia atrapalhar aquele movimento que explicamos no início da aula, de queda dessa pressão para desbalanceamento do êmbolo e tudo mais que vocês ouviram. Okay? Uma outra condição que eu tenho para essa válvula é o X e o Y. Agora o X externo, ou seja, o meu piloto ele não é tirado da válvula, ele é um piloto que vem de fora, pode vir de uma outra linha, de um outro componente. Eu quero comandar remotamente essa válvula, então eu venho de fora, então meu X agora ele é externo, porém o meu Y continua sendo interno, ok? Vamos ter que agora descer um pouco aqui, porque não temos mais espaço. Não. Vamos fazer lateralmente aqui, porque a gente não perde o desenho de vista. Então, desculpa, agora estamos falando da condição 3. A condição 3, eu tenho X e Y. Na condição 3, eu tenho o meu X agora interno, que é a condição inicial da explicação, porém o meu Y agora é externo. Eu resolveria aquele problema que nós dissemos hipoteticamente aqui da contrapressão. E por fim, eu tenho a possibilidade de ter tanto X como Y
externos. Ok?